Como nós estamos iniciando essa semana, melhor dizendo, essas 7 segunda-feiras de jejum, nós vamos falar sobre as disciplinas espirituais essenciais e que andam em conjunto. Não dá para separar isso. Jejum sem oração não existe, né? Como eu falei no grupo, quem está no grupo aqui? Quem não estiver, quiser entrar depois, fala com a minha esposa, levanta a mão e fica de pé, né? Senão ninguém vai ver você, fica de pé. A pastora Luciana está lá atrás. Fala para ela. Eu tenho uma surpresinha para quem estiver firme lá, mandando as coisas lá. Depois nós vamos conversar. E aí nós vamos para um particular, né? Mas é os que estão firmes ali. E ali eu tenho mandado, né, diversos textos, né, de jejuns. Quem leu os textos de jejum? Ruth. Quem mais? Jesus. Paulo. Se nós formos falar, nós vamos falar muito das pessoas. Daniel. E a palavra fala sobre Jesus está falando sobre isso, sobre o jejum. Mateus 6,16 ele fala assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará os tesouros no céu. E aí nós vamos considerar algumas coisas desse ensino de Jesus. Primeira observação: Jesus sabia que isso ia afetar positivamente a vida dos seus discípulos, dos seus seguidores, a nossa vida, nós que estamos aqui hoje. Há pessoas que tentam de alguma forma teológica remeter o jejum como se fosse uma coisa do Velho Testamento, mas não é. Tem muita gente que desvaloriza o jejum porque não quer jejuar, porque não quer pagar preço, porque não é fácil, né? A coisa que o crente mais gosta é comer. Então quando fala de jejum até arrepia, né? Fala do churrasco, vamos jejuar, eu não sei se eu vou conseguir. Tem um negócio aí, eu tomo remédios. Jesus nunca limitou esse assunto aos judeus nos seus dias. Em primeiro lugar, quando os discípulos foram abordados pelos discípulos de João Batista, e eles perguntam assim: por que vocês não jejuam? Por que jejuamos nós e os fariseus, mas vocês não jejuam? E aí Jesus responde em Mateus 9,15: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Jesus está falando assim: eles deverão jejuar. Ele está falando assim: hão de jejuar. Eles vão jejuar. Sabe por que nós jejuamos? Porque o Espírito Santo de Deus vai nos convocando, porque o Espírito Santo de Deus vai nos incomodando. O jejum não é simplesmente: eu quero jejuar porque eu estou desempregado, eu quero jejuar por causa disso, daquilo, outro. Não, é porque o Espírito Santo ele começa a incomodar. Eu comecei a sentir um incômodo de oração, eu comecei a sentir um incômodo de jejum. E sabe o que é o mais interessante? Que quando você começa algum jejum, algum propósito de jejum, você vai ver que em vários lugares Deus está incomodando pessoas. Sabe por quê? Porque nós somos a igreja de Cristo. Não é essa igreja, não é aquela, naquela outra. É a igreja em geral, a igreja de Cristo. E nós vamos ser incomodados para que nós possamos orar juntos. Há um mover, há um levantar de Deus. Não é um propósito humano, do homem. Não pense que o pastor quer fazer a gente passar fome, o pastor quer que a gente jejue. Não, eu não quero. Eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês sejam sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Eu quero que vocês sejam tocados pela presença de Deus. Eu quero que vocês sejam homens e mulheres cheias de Deus.
Jesus está falando dele mesmo, ele era o noivo. E Jesus, após a ressurreição, ele aparece aos discípulos e ordena: façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que você tem ordenado. Isso inclusive envolve as ordenanças, mas também o jejum, que não é uma ordenança, porque ele fala assim: vocês hão de jejuar. Vocês não vão conseguir ficar sem jejuar. Quando o meu espírito toca o coração de vocês, vocês vão jejuar. Quando o propósito é de Deus, vocês vão jejuar e os frutos vão acontecer. E nós, ao olharmos o livro de Atos, nós vemos uma igreja que entendia e praticava o jejum. Nós estamos em tempo em que a igreja precisa resgatar esse entendimento sobre jejum, a prática do jejum. Vamos tirar 3 lições básicas nesse ensino de Jesus. Primeiro, Jesus demonstrou claramente que esperava algo de nós. Jesus espera algo de você. Quando ele fala hão de jejuar, ele espera que você jejue. Sabe por que ele jejuava? Porque ele sabia que o jejum levava ele mais próximo de Deus, do Pai. Ele sabia que o jejum era agradável a Deus. Ele sabia que o jejum ia liberar coisas na vida dele. Quando ele jejua ali 40 dias e 40 noites, ali ele vai ser tentado. Ali ele sai dali e vai escolher os discípulos. Ali começam os milagres. Eu quero dizer para você, você não entende muitas vezes porque você está fazendo isso, mas eu quero dizer para você, não é uma fome, não é simplesmente um momento de ficar sem comer, mas é a presença de Deus que começa a ser atuante na tua vida. Você começa a negar a sua carne, mas abrir o seu coração para o teu espírito. Para o teu espírito, e o Espírito Santo que fala através do teu espírito vai falar no teu coração e vai trazer diferença na sua vida. As coisas começam a mudar. Segundo lugar, Jesus mostrou que existe forma certa e errada de fazer jejum. A errada era o quê? Eles batiam lá: olha, eu jejuo. E aquela cara de tristeza porque estava jejuando, para mostrar para os outros como se fosse uma santidade fazer o jejum. E aí Jesus fala o quê? Eles receberam o seu galardão dos homens. Os homens falam: nossa, olha só. Mas você que jejua em secreto, que está procurando a vontade de Deus, ser sensível ao Espírito Santo de Deus, você vai ter tesouros no céu. Jesus fala sobre isso, tesouros no céu. Em terceiro lugar, depois de reconhecer a expectativa dele, e que é uma forma correta de se fazer, nós devemos reconhecer a importância de fazer o jejum. No versículo 16, diz: quando jejuardes e não se jejuardes, há uma diferença. O noivo vai ser tirado, mas vocês vão precisar de força, de poder. E o poder vem do quê? De uma vida de consagração ao Senhor, de uma vida que é sensível a Deus, de uma vida que ouve a voz do Espírito Santo de Deus. E você vai ver isso na vida dos discípulos. O jejum, ele tem algo particular de Deus. Quando nós jejuamos, não jejuamos porque o não jejuar é desobediente, mas jejuamos para satisfazer o coração de Deus, a expectativa de Deus. Jesus, quando ele jejuou, as coisas foram transformadas pelo poder de Deus. E está na hora de a gente viver isso. Está na hora de a gente provar coisas que o Senhor tem para liberar sobre nossas vidas. Está na hora de você ver mudança na sua vida. O jejum não vai simplesmente te preparar para fazer algo para o Senhor. O jejum vai te preparar para ser curado pelo Senhor. O jejum vai tocar o teu coração e mudar as coisas. Sabe porque eu nunca vi alguém ser sensível ao Espírito Santo de Deus se ele estiver cheio de coisas ruins, cheios de tristeza, de angústia. Então, se nós vamos ser sensíveis através do jejum, eu creio que o jejum é aquele que cura, é aquele que tira todo empecilho para você não poder ouvir Deus, é aquele que faz com que você seja quebrantado diante do pecado e diga: eu não quero pecar, e chora diante do Senhor e se quebranta diante de Deus e vence dificuldades e vence barreiras. Há convocações para que o povo se posicione diante de uma situação, e nós vamos encontrar várias vezes isso na Bíblia. Joel 1,14
promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai aos anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. O jejum, ele sempre estará associado a um contexto de oração. Joel 2,15 diz assim: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Embora não haja imperativo, muitas vezes Deus levantava os profetas para convocar os homens de Deus, para levantar o povo de Deus. Nós precisamos ter a sensibilidade para esses momentos onde o Senhor quer nos dirigir a um jejum. Nesses momentos que o Senhor tem uma ordem, embora não seja uma ordem bíblica, mas há um momento que o Senhor fala assim: vai e convoca o meu povo. E não tem como a gente não convocar. Quando o Espírito Santo tocou meu coração, eu falei assim: não tem como. Agora a gente tem que jejuar. Mas eu não falei assim: ah, nossa, vai ter que jejuar. Não, eu falei assim: glória a Deus, porque algo está para acontecer. Algo o Senhor tem a fazer. Deus quer levantar uma geração sensível ao Espírito Santo de Deus. Uma geração que vai tocar lugares através da oração. Uma geração que vai ser cheia da glória e da presença de Deus. Eu não estou falando que essas 7 segunda-feiras vão mudar a sua vida. Eu estou falando que se você continuar depois das 7 segunda-feiras, orando, buscando, clamando ao Senhor, a sua vida vai ser diferente. Eu estou falando que às vezes o Senhor convoca um jejum, um momento de oração, para que você possa tomar o embalo e ir. Igual aquela pessoa que vai lá: vamos lá comigo então, vamos comigo, vamos nós. E junto o grupinho, vai para academia. Porque sozinho ele não iria, mas ele vai. Daí começa lá, aquele embalo, e vai no embalo, e vai no embalo. E depois ele pega o embalo e vai. Eu quero dizer para você que há um Deus, há um Espírito Santo tocando nossos corações, para dizer para mim e para você: vocês precisam ir, vocês precisam caminhar. E eu vou ensinar vocês através das disciplinas espirituais que as coisas vão mudar, que o deserto vai passar, que há coisas que vão acontecer, que há coisas liberadas, que eu tenho liberadas. Lucas 2,36 diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Quem acha que jejum é para liberar a bênção na sua vida? Ah, porque eu quero um emprego, porque eu quero isso. Pode acontecer, claro. Quando você se torna sensível a Deus, quando você sente do Espírito Santo de Deus, você vai jejuar e vai acontecer. Mas não pense que só você ir lá: ah, eu vou jejuar, vai acontecer alguma coisa. Porque eu creio na sensibilidade de Deus, do Espírito Santo te levar a jejuar. Eu creio que a presença de Deus, ela muda nossos conceitos. A gente pode valorizar muitas coisas desse mundo, mas quando o Espírito Santo está do controle ali, nós entendemos que Deus vai fazer. Independente de jejum e oração, Deus vai abençoar. Se você estiver buscando o reino, a vontade dEle, os propósitos dEle, as coisas vão acontecer na sua vida. E aqui eu vejo assim, eles estão falando de uma mulher de 84 anos, que não deixava o templo, mas adorava. O que fazia? Adorava. Jejum é uma forma de adoração. Adorava com jejuns e oração. Ela orava ali adorando a Deus e entregava o seu jejum diante do Senhor, em adoração a Ele. Senhor, eu jejuo para Ti, eu jejuo por Ti. Eu estou aqui, Senhor, fazendo sacrifício, Senhor Deus, para agradável para Ti, porque eu quero cada dia mais sentir Tua presença. Eu quero estar cada vez mais próximo do Senhor. Era uma forma de adoração. Atos 13:1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Eu mandei hoje no grupo isso aqui. E servindo eles ao Senhor, vou pular esses nomes todos aí. E jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Você vê a importância de uma igreja que ora? Uma igreja que ora e jejua
É uma igreja que vai chegar assim e falar assim: filho, vem aqui. Deus tem um propósito na sua vida. O Espírito Santo tocou na sua vida. E você vai ser enviado para a obra. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Você é um chamado. E você vai ser um pastor. Nós vamos ordenar você a pastor. Sabe a importância disso? Hoje as igrejas estão vazias desse sentimento, de sensibilidade espiritual. Ah, vem cá, você fala bem, vai ser pastor. Sabe, fazem como aquele dia em que vai lá falar assim: o Senhor mandou eu vir aqui por causa que Ele vai ungir o rei da sua casa. Aí Ele traz os mais bonitos, os maiores, mais fortes. Esquecido está Davi lá com as ovelhas. Sabe, Deus não vê o coração, querido. Não vê como homem a aparência, Ele vê o coração. E quando nós somos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, nós vamos escolher certo. As decisões vão ser certas. Você crê que o Espírito Santo de Deus pode te direcionar nas decisões do seu lar? Com sua família, com seus filhos? Sabe, o seu jejum vai mudar sua forma de agir dentro da sua casa. Seu jejum vai te dar sabedoria, sensibilidade para tomar decisões certas. Pode ter muita propaganda enganosa, querido, mas isso aqui é Bíblia, é a palavra de Deus. Ele está me mostrando que havia direção do Espírito Santo para fazer as coisas do Senhor, para enviar homens de Deus. A primeira viagem de Paulo, e diz assim: então jejuando e orando e impondo sobre as mãos, o despediram. Eu quero chegar num ponto de sensibilidade, queridos, para que eu possa enxergar em vocês o que Deus enxerga, para que eu possa instruir vocês naquilo que deve ser feito. Fala assim: olha, o Espírito Santo está te chamando para uma obra, tem algo especial. Eu quero que você seja alguém sensível ao Espírito, a ponto de falar assim: vai na tua casa e ora, porque hoje tem salvação dentro da tua casa. Você crê nisso? Jesus era totalmente dirigido pelo Espírito Santo. Jesus não precisava falar para ele, ele já sabia. Tinha coisas que as pessoas se escondiam dele e ele via lá e começava a falar. Vocês viram na pregação de ontem? Jesus está indo com os discípulos, chega na casa, fala assim: do que vocês estavam conversando no caminho? E eles ficaram inquietos. Aí Jesus senta e fala assim: que o maior é o quê? É aquele que serve. Trazei as criancinhas, vocês vão ver através das criancinhas. Quem for como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Simples como uma criança. Não precisaram eles falar para eles que eles estavam conversando. Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, tinha sensibilidade para falar. Um dia eu estava conversando com um jovem que era do louvor, e eu falei assim: e aí, como você está? Tudo bem. Mas o Espírito Santo falou para mim assim: não está bem não. E eu falei assim: não está nada bem, querido. E aquele jovem caiu em choro. E ali eu orei por ele, conversei, aconselhei, falei com ele. Querido, a gente não pode perder isso. A gente precisa ter essa sensibilidade do Espírito Santo de Deus. A gente precisa voltar a viver essas coisas em que o Senhor incomoda, para você fazer uma oração, para você conversar, para você levar algo para o que está sedento, faminto, precisando de toque, de cura. Nós não estamos fazendo aqui uma coisa qualquer, estamos trabalhando algo, um transformar da nossa vida.
A Bíblia ali não estava falando de um ambiente onde estavam ministrando, onde eles estavam com uma necessidade especial, um motivo urgente, desesperador. Nenhum tipo de problema, mas eles entenderam que o servir, o jejum os faria sensíveis para servir a Deus. E Paulo vai ser uma bênção. Se você ler depois lá, Paulo foi uma bênção, porque ele já também jejuava e orava. Não adianta o pastor orar e jejuar, o líder orar e jejuar, se você não orar e jejuar. Porque se você quer ser enviado, você tem que orar e jejuar. Eu não vou colocar a mão sobre a sua cabeça e você vai sair sendo uma bênção. É a sua vida, a sua entrega diante de Deus que vai fazer toda a diferença. Eu tenho falado muito sobre oração, porque Deus tem me incomodado muito sobre oração. E nós precisamos orar, queridos. Não vencemos guerra sem oração, sem jejum, sem uma vida com Deus, sem devoção ao Senhor, sem leitura da palavra. Ele quer que nós venhamos desfrutar dos benefícios dele, da intimidade com Ele. Sabe quais são os benefícios? Porque quem se aproxima de Deus, quem se achega a Deus, ele nunca mais é o mesmo. Quem permanece em Deus não é o mesmo, porque a presença dele muda. Nós temos o Espírito Santo de Deus, mas não basta. Se nós não abrirmos nosso coração e falarmos: Senhor, me enche, Senhor, Espírito Santo de Deus, me dirige, eu preciso viver a tua vontade. Marcos 9, eu nem vou falar porque acho que nós pegamos aí há pouco tempo, mas ali quando o Espírito que tomava conta daquele menino, aquela legião, e os discípulos não conseguem expulsar, Jesus fala: com jejum e oração. Por isso que vocês não conseguiram. É um nível mais profundo, mais alto. Quando os discípulos fracassaram em libertar aquele jovem, aquela casta, Jesus estava querendo dizer: tem um nível de fé que vocês ainda não alcançaram. A gente precisa buscar isso. Quem tem alvos na vida aí? Eu quero uma faculdade, quero conquistar minha casa. Você tem alvos. E por que não espiritualmente? O meu alvo é que eu creia, que eu tenha fé, que eu seja cheio, a ponto de ser sensível, e a ponto dos demônios olharem para mim, como olharam para Jesus, e caírem no chão, e não suportarem a presença de Deus. O nosso alvo não pode ser menor, querido, de ser um instrumento de Deus, de ser um vaso de Deus, de ser um instrumento que você fala e a pessoa chora. Uma conversa simples, você fala assim: o que está acontecendo? Não sei, mas mexeu aqui dentro. Não consigo parar de chorar. Em que nós estamos louvando, né? Como já teve experiência, primeiro dia, né? No louvor, caiu ali no chão. E ele não sabia nem porque estava acontecendo aquilo, mas era Deus. É a presença de Deus. É algo poderoso e maravilhoso. Não deixe que nada apague esse poder, essa presença. Não deixe que nada apague seu coração. Esse fogo tem que estar aceso. O salmista diz lá em Salmos 35:13: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, e eu afligia a minha alma com jejum e oração, e me reclinava sobre o peito. O salmista fala que ele orava e jejuava pelas pessoas enfermas. Quando nós ouvimos todos esses textos, deixa claro que nós vamos entrar em algumas guerras que não são nossas. Queridos, segunda-feira é o dia que eu mais sinto as batalhas, mais sinto as guerras, porque eu sei que eu tenho um propósito grande de Deus, e o inimigo ele não quer que eu esteja aqui bem, que eu esteja aqui em oração firme.
Mas quanto mais ele guerreia, mais Deus me mostra que eu estou no caminho certo. Sabe, quando você estiver em guerras, não fique na sua casa. Ah, não estou legal, estou cansado. Sabe, está frio hoje. Ah, hoje eu não vou no culto do Espírito Santo. Vou semana que vem. Nos dias de guerras, no dia de levantes, levanta a tua cabeça e fala: Senhor, mesmo se estiver arrastando, eu vou. Porque eu sei que vai ser vitória. Porque eu sei que vai ser bênção. Quando a gente fala de um culto de Espírito Santo, culto de segunda-feira, né, primeiro dia da semana, já é um culto que as pessoas já pensam: oxe, quem que vai, né? Mas graças a Deus, o Espírito Santo de Deus tem tocado corações para estarem disponíveis a Deus, a estar buscando Deus, para ouvir Deus e ser tocados por Deus. E eu quero dizer para você, queridos, nós só não entramos nessas guerras se nós estivermos sensíveis a sentir o amor de Deus. Há um nível de sensibilidade espiritual que a gente chega quando está orando e buscando a Deus, que a gente não consegue ficar insensível às pessoas, mas nós queremos saber o que está acontecendo e vamos lá orar, e vamos lá ajudar, e vamos querer saber por que não foi no culto, o que aconteceu, está com problema, você estava com a cara meio assim, percebi que você não estava legal. Nós queremos uma igreja que ama, uma igreja sensível a ponto de a gente se abraçar e chorar junto, porque isso vai trazer crescimento, querido. A sua dor é minha dor, a sua luta é minha luta. A gente precisa pensar assim, porque a palavra de Deus fala o quê? Ame ao próximo como a si mesmo. Ele está falando assim: se ele está sentindo, é você que sente, porque você precisa amar ele como você mesmo. Segunda Crônicas 20, versículo 3. Josafá teve medo. Havia uma ameaça de guerra. E ele pôs-se a buscar o Senhor, pregou o jejum em todo Judá. Aqui não é Deus que fala para Josué, para Josafá. Mas Josafá, com medo, ele lembra com certeza das histórias passadas. E então ele busca o Senhor e proclama jejum. Querido, você está com medo, você está com dificuldades. A palavra de Deus me ensina o quê? Que eu posso sim jejuar, que eu posso sim orar ao Senhor e pedir: Deus, me ajuda. Isso aqui está fora do meu limite. Isso aqui está fora do meu controle. O Senhor sabe que eu estou no meu coração. Você pode jejuar. Você pode colocar diante de Deus isso. Você pode orar ao Senhor. E diz que, versículo 14, 20, 14, 2 Crônicas. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Sabe, querido, coisa mais importante e preciosa. Sabe quando você está com um problema, Deus fala assim: esse problema não é mais só seu, o problema é meu. Não se preocupa, não temas, não desanimes, eu estou contigo e a luta é minha. Nós precisamos da sensibilidade do Espírito para podermos ouvir o Espírito Santo falar assim: acalma o teu coração, porque a guerra é do Senhor e você já venceu isso no nome de Jesus. Nós precisamos de sensibilidades para viver uma vida de fé, queridos. Nós precisamos do Espírito Santo. Não se vive sem o Espírito Santo. Não se vive sem ouvir a voz do Espírito. Muitas vezes as pessoas estão insensíveis ao Espírito Santo, então tem que ser usado alguém para falar com ele. E aí o Espírito testifica no coração dele. Mas mesmo assim ainda vai ficar: mas será?
Às vezes vem uma palavra abençoada, uma palavra que responde toda a pergunta da pessoa, e a pessoa depois vai pedir palavra dizendo assim: eu queria uma palavra. E quando você olha a pregação, falou tudo. Não estou criticando ninguém, mas estou falando assim que às vezes o seu coração está tão assim que você precisa de confirmação. Não só de ouvir, mas de confirmar. E aí você vai pedir palavra porque você precisa de confirmação. Deus não quer que você fique só atrás de confirmação. Deus quer que você cresça e seja sensível a ponto de você não precisar de confirmação. Porque Deus, quando o Espírito Santo falar, você já sabe: Deus já deu vitória, Deus já me abençoou, Deus já me fez vencedor. A comunhão com Ele faz as coisas serem nítidas. Nós compreendemos, nós sentimos e vivemos. Com certeza, quando temos esses momentos difíceis, vai haver um incômodo para orarmos e jejuarmos, para estarmos preparados para crescer e vencer. Precisamos aprender a lutar pelas nossas famílias. Lutar não com palavras, mas com oração. O nosso jejum hoje é uma renúncia diante de Deus. Sejam quantos dias forem, queridos. É uma escolha de negar o nosso apetite natural para nos nutrirmos de um alimento espiritual. Eu posso dizer que é como você despertasse seu homem interior, direcionando para a Bíblia, para Deus. É estar totalmente dependente de Deus. Você vai ver que esse jejum vai te trazer uma sensibilidade muito grande. E se você quiser continuar durante a semana, continue. Quem quiser continuar, continue. Mas seja uma coisa que você sinta do Espírito Santo de Deus. Aqui eu não estou impondo. Aqui eu estou falando assim: nós vamos orar, nós vamos jejuar 7 segunda-feiras. Mas vamos orar 3 vezes ao dia e ler a palavra. Porque o jejum é uma disciplina poderosa. A oração também. Em um momento como esse, nós conseguimos ver nossa humanidade fraca e dependente de Deus. Nossa carne geme pela necessidade de um alimento. Não tem hora que dá aquele vazio, aquela fome. Você fala: Pai. Mas passa. Nós que antes estávamos tão firmes, nos vemos agora pedindo misericórdia e graça para permanecer. Sabe, nós ficamos muitas vezes cegos. Muitas vezes nós não estamos nem bem espiritualmente e achamos que está tudo bem. Mas o jejum faz você entender e ver que você precisa de Deus. O jejum faz você ver como que estado você está. E aí você começa a se jogar diante de Deus. Aí você começa a se lançar diante de Deus. O jejum produz em nós consciência, de forma prática, da nossa dependência de Deus. Ele começa a mostrar quem nós somos, que estágio nós estamos e quanto precisamos dele. E eu queria dizer para vocês, num período de jejum, queridos, permita que Deus te revele ainda mais sobre sua condição. Fala: Senhor, eu quero me ver e quero me lançar aos teus pés, Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Reconhecer o estado que aquele homem estava, cego. Ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O reconhecimento traz a vitória. Muitas pessoas durante o jejum buscam por um propósito urgente, mas esquecem que essa disciplina, ela nada implica, queridos, na troca de favores. Você não está trocando com Deus. Vou fazer o jejum que daí Deus vai me abençoar. Não.
Se você tiver o pensamento de ser sensível a ter uma comunhão maior com Deus, isso vai ser vitória na sua vida. E as causas urgentes, se o Espírito Santo te tocar, você vai jejuar por elas. Mas se não, só fique nisso. Eu quero sentir e ser sensível à voz de Deus. E você vai ver que as coisas vão sendo transformadas, que você vai tomar decisões certas diante das coisas, que você vai ter paz em meio às aflições da vida. Ah, mas você não sabe como eu estou, meu coração, o problema que eu tenho, o tamanho que é. Não sei mesmo. Mas há um Deus que sabe, está aqui hoje dizendo: tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Jejuar é sobre se posicionar diante de Deus, em fraqueza, para se tornar mais sensível. Uma postura correta durante o jejum é se aproximar de Deus e se render a Ele. Eu quero que você pense nisso. Tem que haver um quebrantamento, querido. Não dá para ficar do mesmo jeito. Se você está orando, jejuando, não vai ficar do mesmo jeito, querido. Não vai. Não vai. Quem sente aí que o Espírito Santo está tocando seu coração aí? Tem algo aqui amolecendo o coração, você sentindo a presença, um toque. Sabe por quê? Porque Ele está aqui agindo, Ele está aqui tocando, Ele está aqui trazendo o teu coração, dizendo para você: você está diante de um propósito que não é do homem, mas de Deus. E eu quero e vou fazer se você estiver comigo. Se você estiver comigo, eu serei contigo. Te encorajo durante o jejum, pedir que Deus sonde seu coração, querido. Senhor, sonda meu coração, Pai, no que eu não estou enxergando, no que eu estou achando, meus achômetros, que eu acho que está isso, aquilo, que está acontecendo isso, aquilo. Traga à tona, Senhor, eu preciso enxergar. Os meus olhos precisam se abrir, meus ouvidos precisam ser sensíveis. Eu não posso viver, Senhor, simplesmente com minhas dores, com meus machucados, com as coisas que estão no meu coração, que me impedem de eu viver um momento especial com o Senhor. A revelação em meio ao jejum e oração. Há uma revelação em meio a uma vida buscando o altar de Deus. E Deus, Ele vai mexer e vai transformar coisas no seu interior primeiro, para você começar a enxergar e começar a resolver coisas fora. Tem coisa que vai entrar no eixo depois que o Senhor tratar aqui dentro, porque você está se abrindo a Ele, e você vai orar, e a coisa ela vai ser mudada em nome de Jesus. Há poder. Jejum não é simplesmente uma palavra, o passar de fome, como não é mergulhar naquela água, não é mergulhar à toa. Há um novo nascimento. É o símbolo de algo novo na sua vida, de uma vida nova para você. Espírito Santo não é uma palavra que você fala que é uma pombinha lá que está lá de enfeite na sua casa. E vocês sabem que eu falo isso aí não é para vocês cristãos, porque vocês não têm pomba na sua casa. Deus quer mudar você. Deus quer mudar esse conceito. Espírito Santo é poder de Deus sobre a sua vida. Derramarei poder ao ouvir sobre vós o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não é uma imagem, não é algo morto, não é uma palavra, mas é o poder de Deus. Vir à igreja não é simplesmente vir aqui louvar, cantar umas músicas. Vamos cantar, essa eu gosto, essa aqui eu não gosto muito. Ah, essa eu gosto. Ah, a palavra não foi muito boa hoje. Não, é você se aproximar de Deus. É você estar sensível a Deus. Pai, que o Senhor quer falar comigo nessa noite. Senhor, que o Senhor quer fazer na minha vida nessa noite. Que o Senhor quer mexer na minha vida nessa noite. E o jejum e a oração vai ajudar você a viver isso. A você chegar na igreja e não sair com fome. Aleluia. Até em meio do deserto, se Deus está ali, a pessoa é saciada. Eu quero dizer para você, não ponha a culpa nesse
pastor, naquele líder, naquele outro. Se você estiver sensível ao Espírito Santo de Deus, você vai ouvir Deus, até com um ímpio falando. Até na boca de um ímpio você vai sentir que Deus vai falar com você. Sabe por quê? Porque Ele mexe aqui dentro e muda a nossa vida de fé. Ele muda nossas estruturas. Queridos, eu fico olhando o Instagram, tem hora que dá nojo. Pastores falando sobre erros dos outros, pastores falando disso, daquilo. Querido, a palavra de Deus fala assim: suas palavras sejam para edificação, não para destruição. Se fulano está errando, se ciclano está errando, ele vai ver com Deus, querido. A nossa vida é nossa, é nós e Deus, é nós e o Senhor. Amor não é esse, amor não é pisar na cabeça de alguém e falar assim: olha isso aqui como está errado, olha aqui, ó. Não, isso não é evangelho, isso não é amor de Deus. Está faltando jejum, oração na vida de um homem desse, e vem se falar que é um grande homem, um grande pastor. Querido, para com isso. Siga os passos de Jesus. O que não te edificar, sai fora. Pula esse vídeo. Vai falar mal de alguém, vai falar de alguma coisa que aconteceu lá na igreja, não sei o que. Pula fora. Você não precisa ouvir desgraça, você precisa ouvir palavras de vida. Você precisa se alimentar do poder de Deus, da palavra de Deus. Sabe por quê? Você vai dar o quê? Vocês viram lá o pastor fulano? O pastor falou que não sei o que, ele fez erro, errou, prostituiu, fez... Querido, o que nós estamos alimentando alguém falando isso? Está na hora da igreja olhar com amor e dizer: Senhor, eu vou cuidar da ovelha, eu vou cuidar das pessoas, eu vou amar as pessoas. Quem estiver do meu lado, eu vou ajudar a lutar, a vencer. Quem não está do meu lado, eu não tenho contato, não tenho o que fazer, Senhor. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Parece que Deus perdeu o controle. Aí precisa avisar o pessoal, porque aquele homem lá está fazendo errado. Deus não perdeu o controle, querido. Deus não perdeu o controle. Ele vai ver com Deus. Existe uma palavra que diz assim: ai dos pastores que destroem as minhas ovelhas. Ai dos pastores que dispersam as minhas ovelhas. Quem cuida é Deus, não nós. Para de cuidar da vida dos outros, para de cuidar da vida das pessoas da igreja. Começa a olhar para a sua vida e começa a dizer: Senhor, eu quero chegar aos teus pés. Eu preciso olhar os teus pés, eu preciso olhar a tua face, eu preciso chegar diante da tua presença. Eu não preciso olhar para ninguém mais, Senhor, a não ser o necessitado. Se tem alguém necessitado, Senhor, me mostra. Se tem alguém faminto, sedento pela tua palavra, me mostra, Senhor, porque a minha palavra precisa sarar essa vida. Está na hora de a gente mudar o foco. Muda, querido. Que você encontre o prazer do jejum, o estar diante de Deus, em seu lugar secreto, tendo o coração purificado e mente transformada, querido. Eu amo o poder de Deus, a presença de Deus. Eu dou uns pulos, se precisar eu viro, rodo, caio. Eu amo falar em línguas, porque está edificando alguém ou a mim. Se você me vê falando em línguas em algum momento aqui da pregação, fique em paz que eu estou liberando alguma coisa aí. Um dia eu perguntei para o Vinícius: você entende quando eu estou lá pregando e falo em línguas? Ele falou assim: o pastor traz palavras de liberação, de bênção. O pastor traz palavras proféticas na vida das pessoas. Sabe que você acha assim, está falando: para que falar isso? Ninguém entende. E quem falou que o Senhor precisa que você entenda para Ele liberar na sua vida? Você não precisa entender, Ele só precisa liberar. Jesus não entendeu. Aquela mulher toca nas vestes dele e ela é curada. Ela não falou nada para ele, mas ele falou assim: ei, alguém me tocou. Foi liberado pela fé. Aí a mulher fala: fui eu. E ela foi curada do fluxo de sangue. Se você não entender, só toma posse. Se eu falar em língua, fala assim: Senhor, que seja para mim.
Eu quero. Vem, Deus. Vem com tua bênção. Vem com tua bênção. Deixe que seja mais do que apenas uma renúncia física, querido, mas que seja uma renúncia de coração inteiro. Que não seja somente de você não se alimentar, mas o seu coração se lançando ao Senhor. Se permita ser tocado por Deus e confrontado pela palavra. Não deixe esse tempo passar. Se permita ser renovado e encorajado. Isaías 58:11 diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. O manancial vai saciando fome, ou sede, melhor dizendo. O manancial, ele vai regando a terra, ele vai jorrando a água e vai gerando vida. Que Deus está falando para você gerar vida, querido. Seja um manancial das águas do Espírito que transbordam e levam para as pessoas vida, levam mudança. Coloque-se de pé. Se você acha que é simplesmente um grupo, uma mãozinha orando, uns textos lá grandes, ai, não aguento ler essas coisas. Amém. Mas se você entende que Deus tem um propósito em todas as coisas, se você entende que não é mais um grupo simplesmente, mas que é algo que o Senhor quer falar com o teu coração, te direcionar para as coisas, então entenda uma coisa. Talvez você não começou o jejum hoje, mas talvez se você quiser começar na próxima segunda, mas já começar 3 vezes ao dia orando e lendo a palavra, na semana que vem você pode começar e terminar uma semana depois. Mas nós vamos encerrar no dia que nós vamos encerrar. Mas Deus conhece o teu coração. Que nós possamos entender uma coisa: há um Deus derramando sobre nós a graça, o amor, a presença dEle. Há um Deus nos incomodando, há um Deus nos chamando, decretando um jejum para nossas vidas. Um jejum, um momento de oração, um momento de clamor, um momento da presença de Deus, um momento da palavra de Deus, para que nós possamos ser cheios, a ponto de transbordar em nome de Jesus. Que você possa receber de tudo aquilo que Deus tem preparado. Que você possa se colocar como aquele que se renuncia, que nega a si mesmo, que pega a sua cruz e toma a sua cruz. Chamarei Baspi. Que amor exprime Heinemann. Márcio, vem aqui um pouquinho. Márcio, cadê o Márcio? Márcio e o Vinícius, vem aqui um pouquinho. Com seus olhos fechados. Coloca a mão no teu coração. Ah, Deus, nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos, Pai. Nós dependemos de Ti, Jesus. Com seus olhos fechados. Coloca a mão em alguém que está do teu lado. Você vai começar a sentir o teu coração
bater mais forte. Algo dentro de você vai começar vai ficar diferente. Há um fogo, há uma presença, há um poder, há um poder. Quando é palavra sarava, há um poder, há um poder, há um poder. Há um poder ativando a sua vida para coisas maiores. Você é instrumento hoje, um para o outro. Libera, Espírito Santo de Deus, libera, Espírito Santo de Deus. Talvez seja novidade para você, mas tudo que vem de Deus é bom, querido. Acrescenta e abençoa. Eu quero que você compreenda. Hoje eu tenho te chamado para um crescimento. Veja, vocês não podem, para um período muito grande, ficar comendo papinhas. Há um alimento bem mais sólido disponível para vocês. Isso não diz a respeito somente daquilo que vocês podem digerir. Diz a respeito daquilo que você vai. Você precisa. Quero que você compreenda que há um alimento que vai gerar crescimento para você nessa noite. A sua fé, ela não vai ser mais a mesma como foi até aqui. Para aqueles que querem viver coisas maiores e mais excelentes, existe um caminho de consagração. Por isso eu estou trazendo essa palavra a vocês. O Senhor está dizendo, vocês não precisam se preocupar com as outras coisas, porque este propósito está diante de você e você vai crescer em minha presença. E conforme você crescer, você vai ver as outras coisas se ajustarem. Eu estou dizendo isso a você e você verá. O meu espírito está incendiando o seu interior. Eu estou te chamando para que você seja guiado por mim. Você vai poder olhar para as coisas e dizer assim: eu sei que é isso o Senhor não quer. Você vai olhar para determinada situação e vai dizer assim: eu sei o que dizer. Filho, eu quero que você saiba
que eu estou chamando os homens e as mulheres para se levantarem e falarem com autoridade pelo meu Espírito, a fim de gerar vida, a fim de quebrar sofismas do inimigo, desfazer pensamentos deturpados. Por isso, filho, eu tenho levantado vocês, porque haverá um grande romper. Mas para isso vocês precisam se fortalecer. Por isso se consagrem. E sinta no seu interior meu Espírito te chamando. Meu Espírito te chamando. Te dizendo: se levante. Se levante. Levante as suas mãos. Você será avivado. Haverá fogo. Há fogo no Espírito mais. O meu Espírito vai ministrar fogo. E haverá unção para que você possa vencer e revelar a minha glória. Mesmo que haja calmaria, não estranheis. Eu atuo no meio da calmaria. Aqui nesse lugar tem um homem. Você disse assim: se falar que eu estou pensando, eu acredito nisso. Amado irmão, Deus não age na incredulidade. Deus nunca vai falar quando você não crê no que Ele está te dizendo. Com Deus não existe dúvida. Para andar com Ele é necessário que você creia. Que você creia e não duvide. Veja, desde os menores e os maiores profetas, todos eles tiveram que ter um bom ouvido, um bom discernimento e obediência em espírito, para cumprir e fazer o que o Senhor designou a eles fazer. É assim que Deus age. Se você crê deste modo, enriqueça sua fé, porque ela é pequena e pobre. Mas eu estou aqui dentro. Eu estou sendo apenas obediente ao que o Senhor colocou no meu coração. Eu estou somente aceitando e permitindo que Ele faça aquilo que Ele colocou no meu coração. Nada mais. Nada mais. Há um poder que não nos brother. E há poder disponível a este lugar. Se você não sentiu, se você não creu, se você não enxergou, me perdoe. Mas não sou o culpado de tudo isso em você. Eu falo pelo poder da unção do Espírito Santo. Nada mais. Eu não preciso ser notado. Sempre disse ao meu Senhor que o Senhor cresça e eu diminua, e Ele seja exaltado, sempre exaltado, e eu diminua. Eu creio nisso. Eu só disse deste modo porque o Espírito me incomodou para trazer estas palavras. Eu te amo, irmão. Jamais quero que você se perca. Mas compreenda, o Espírito Santo quer te revelar coisas grandiosas. Se você crer, veja, se você crer, eu não posso fazer você crer. Ele pode. Ao leão e que a terra estremeça.
estremeça diante da majestade de Jesus. Enquanto nós louvamos, vocês vão trazer os dízimos, oferta. Quem deseja trazer sem do teu coração, traga aqui à frente o seu dízimo, oferta, em nome de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh. Senhor Deus, nós entregamos diante das tuas mãos os dízimos e ofertas, Pai, e pedimos a bênção, Senhor, sobre todos, Pai. Que a tua graça, Senhor, que a tua presença alcance cada vida, suprindo em todas as coisas, abençoando poderosamente, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por essa noite, Pai. Te louvamos, Senhor, por esse momento diante da tua presença, Pai. Que a graça, que a paz, o amor, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja em todos os corações, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aplauda bem forte, Senhor Jesus. Abraça seu irmão aí. Declare uma semana abençoada, um jejum abençoado em nome do Senhor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça